a linguagem bíblica figurativa vai apresentar a Yeshua HaMashiach de diferentes maneiras. Uma hora ele vai apresentar ele como uma rocha, outras vezes como um alicerce, também apresentado como o pão vivo que vai descer do céu, como o pastor, como o cordeiro que vai ser imolado, enfim. Há muitas figuras de linguagem que vão representar o próprio Yeshua HaMashiach. Mas em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, ele é apresentado simbolicamente como um vendedor. Aqui também ele é apresentado como alguém que está oferecendo o vil metal, o ouro, aliás, um vendedor de ouro. Ele diz categoricamente, mas lógico, isso é simbólico, é algo muito simbólico, ele está dizendo para a igreja de Laodiceia, ao pastor, ao anjo da igreja de Laodiceia: aconselho-te de que me compres ouro refinado pelo fogo, para de fato você se enriquecer. Sabemos que o perfil de Laodiceia era que esse povo, o próprio pastor lá, tinha crescido financeiramente, tinha se estabelecido, e ele achava que não precisava de mais nada, ele tinha de tudo, estava abastado, tinha ouro, tinha prata, tinha pompas, tinha vestes preciosas, enfim. Era um pastor como o de muitos hoje em dia, que está abastado, que tem um monte de regalias, vive extorquindo as ovelhas e vive à mercê dos seus luxos de riquezas. E o próprio mestre fala através do apóstolo João e diz: tu és um miserável, pobre, cego e nu. E diz também: você precisa ter uma visão espiritual, você precisa de colírio. Tudo isso é simbólico, gente. Mas aqui está falando, olha, você de fato é um morno que não cede para nada, por isso eu tenho ânsias. Você me causa ânsia de vômito, vomitar-te da minha boca. Gente, esse é o quadro espiritual de muita gente nos dias de hoje. Mas, repito que vamos falar agora é sobre esse Yeshua que está dizendo: compra de mim. Peraí, Jesus está vendendo? Está vendendo ouro? Está vendendo ouro? O que Jesus vende? Vende ouro, gente? Será que isso tem sentido? Tem todo sentido. Sempre explico que a gratuidade é a manifestação, logicamente, e a revelação do próprio Filho nessa kenosis, quando ele vem e morre gratuitamente. Pela graça nós somos salvos, gratuitamente e pela graça, de graça e pela graça. E a salvação, a remissão do homem, com certeza, é totalmente gratuita. Por quê? Porque o homem recebe a Cristo e o Cristo o redime, o salva e se cumpre, logicamente, o plano glorioso desse plano do Pai ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo para morrer pelos pecadores. Agora, há uma dinâmica que você precisa entender depois de ser salvo. Há um passo a mais? Claro que sim. Ou seja, a salvação te dá direito, a salvação perdoa pecados, a salvação te regenera, mas agora você precisa buscar a essência do reino. E aí, com certeza, como se diz popularmente, você vai ter que pagar um preço. É por isso que ele é apresentado aqui, ou ele se apresenta como um vendedor: compra de mim ouro, não vou te dar de graça ouro. Essa palavra em hebraico é zahav, zahav, isso aqui é ouro, gente, ouro, ouro. Em grego está chrysion, chrysion, outra palavra também que aparece muito, que é chrysion, que é chrysos, para ouro, ouro, esse vil metal tão precioso. Por que vai ter que comprar? Porque o ouro significa revestimento. Você lembra no tabernáculo? Toda a mobília era de madeira nobre. Era de madeira, mas era de madeira. Simplesmente de madeira, mas precisava ser revestida de ouro. Toda a mobília, o próprio tabernáculo, a Mishkan, nós sabemos que simboliza a pessoa de Yeshua HaMashiach. E simboliza a sua humanidade na madeira, como também a deidade, o Deus divino, o Cristo divino. E esse revestimento do ouro simboliza essa parte celestial, divina, que faz essa composição de um ser humano gerado pelo Espírito Santo, um ser humano nas condições humanas, porque na kenosis ele abriu mão de toda a glória, porém ele está revestido de toda a divindade de Deus. E assim também nós somos seres humanos, fomos salvos, continuamos nesse corpo, temos falhas e defeitos, mas fomos lavados e redimidos e agora estamos numa busca sobrenatural
principalmente numa conquista para buscar a excelência das riquezas da glória, buscar a riqueza do reino. Você já foi salvo, mas tem a sensação que falta alguma coisa. Fui salvo, mas preciso, parece que buscar mais. Sim, isso aconteceu comigo no ano de 1987, onde de outubro eu conheci a Cristo, embora já era filho de pastores, neto de missionário. Era uma geração de homens que buscavam ao Senhor pela fé. Porém, nesse dia eu senti a necessidade, de uma forma gloriosa e veemente, de ter um Salvador. Conheci a Cristo e senti um poder sobrenatural que eu me senti perdoado, sabia que estava sendo perdoado e regenerado. Tudo mudou na minha vida. Com 15 anos, porque eu já pensava até tirar minha vida, porque não era feliz. Agora, o que aconteceu? Com o passar das semanas, comecei a perceber que essa alegria da salvação, ela parece que vai se tornando um tanto corriqueira, diária, e nós nos acomodamos. E aí senti fortemente a necessidade de começar a ler. Minha mãe me disse, começa a ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia, comecei a ler a palavra do Eterno e comecei a já buscar. Ela me disse, paga o preço. Eu encontrei um versículo em Jeremias, buscar-me-eis, em Jeremias 29, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Então, peraí, eu já encontrei o Cristo, já fui salvo. E agora preciso buscá-lo, sim. E na doutrina agora, principalmente na doutrina, comecei a encontrar a necessidade de uma busca sobrenatural na oração, uma busca. E encontrei homens como o próprio Paulo, você pode ver em 2 de Coríntios, capítulo 11, quando ele declara uma lista terrível do preço que ele paga por essa unção gloriosa. Meu Deus, vou ler aqui em 2 de Coríntios, e ele paga um preço até sofrendo no seu corpo as dores por causa dessa glória, desse reino glorioso, desse evangelho glorioso. E tem muita gente que nunca vai conhecer isso. Tem muita gente que vai ser salva, vai dar glórias, vai frequentar sua igrejinha, sua denominação e acabou. Mas tem gente que vai além. Tem gente que vai ultrapassar fronteiras e para isso é o preço. É por isso que Yeshua se apresenta e diz, você precisa comprar. Agora você já foi salvo, é pastor, está bastado, mas você, com certeza, não me conhece o suficiente. Você não está revestido o suficiente. Como uma mobília de madeira ali no tabernáculo, na Mishkan, por exemplo, Aron Abrit, que é a Arca da Aliança, era de madeira, porém revestida de ouro. É isso que você precisa, esse revestimento, essa glória das riquezas do reino na sua vida, você vai ter que pagar o preço. E não é com dinheiro, mas você vai ter que pagar um preço. Isso é símbolo da dedicação que você precisará para buscar a excelência da glória do Eterno. Olha o que diz aqui Paulo em 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Meu Deus, diz assim, são ministros de Cristo, foram como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez fui apedrejado. Outra vez em naufrágio, 3 vezes. Naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em um abismo, falei outra versão. Diz, em jornadas, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo com os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Naquele tempo já havia falsos irmãos. Em trabalhos, fadigas, vigílias, muitas vezes em fome, sede, jejum, muitas vezes frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, essa preocupação com todas as igrejas. A obra do Eterno demandava muito de Paulo. Com certeza, quando você vê uma pessoa revestida com unção, com a palavra, com a virtude, com milagres, com essência sobrenatural e que de fato prega um verdadeiro evangelho. Porque hoje temos muitos apóstolos aí acomodados, pastores que nunca estão no dia a dia, no cotidiano, pagando esse preço sobrenatural. E é fácil discernir quando há um homem entregue com paixão à obra de Deus. Você pode discernir isso porque o povo não é tolo, não é bobo. Agora, quanto mais
se buscar, como posso dizer, esse comprar ouro para se revestir, mais você terá de Deus, mais você alcançará riquezas do reino. Meu Deus, é um estudo grande que eu preciso dar e vou continuar. Se você quer que eu continue, eu quero que você participe, porque eu vou falar como você deve buscar esse ouro tão precioso espiritualmente e essa riqueza do reino que vai te elevar e vai te fazer passar para um novo patamar. Aqui Jesus está se apresentando, Yeshua está se apresentando como alguém que tem ouro para vender. Ei, compra de mim ouro, porque eu vou te enriquecer de verdade. Não é isso, não é prosperidade financeira ou ter milhões na conta, não. Isso aqui é uma riqueza sobrenatural. E quando há uma riqueza sobrenatural, todas as áreas da minha vida são, com certeza, tomadas por essa riqueza da glória, essa riqueza do reino, as abundantes riquezas. E nós precisamos entender o quanto nós precisamos, cara, estamos acomodados. Outro dia chegamos numa vigília, sempre fazemos vigília de oração, passamos a noite toda, e Wellington, um discípulo amado, nós estamos dando oportunidade. Qual o propósito de estarmos aqui? Ele disse: o meu propósito é estar acordado uma noite inteira com Jesus, orando e clamando, porque no mundo já fiz muito isso. Passei noitada nas drogas, com mulherada, com bagunça, e deixava minha esposa triste, abandonei minha família, e hoje Jesus me restaurou, me salvou. Como eu não poderia ficar uma noite em vigília e oração? Achei tão lindo isso. Um abraço para o discípulo Wellington e Cris. E vejo como há homens que estão dispostos a estar buscando algo sobrenatural, porque já no mundo se sacrificaram, pagaram o preço da morte, o preço da blasfêmia, da angústia, da dor, o preço da injúria, de tanta coisa pecaminosa que só trouxe destruição e morte. E agora estamos em Cristo, como não buscar de uma forma gloriosa ao nosso Salvador, ao nosso Senhor? Nós precisamos entender isso. Então, precisamos sair desse comodismo. O que acontecia com o pastor de Laodiceia? Ele achava que estava bem demais, não tenho necessidade de nada. Esse grau, esse nível espiritual de alguém que já conhece a Cristo, foi salvo, conquistou, e ele pensa que não necessita de mais nada, o Senhor diz: tu és um miserável, pobre, cego e nu. E aí começam os conselhos: você precisa comprar, para começar a comprar ouro, e você vai ter que pagar esse preço. Quando você encontra a palavra ouro nas escrituras sagradas, você percebe que essa simbologia do ouro é porque por trás há um garimpeiro. Não se acha ouro na rua assim, não se acha ouro. Aliás, eu posso até passar em algum lugar. Eu já estive com pessoas andando em mato, enfim, pessoas experientes que já garimparam e me falavam assim: aqui não parece nada, mas aqui tem ouro. Pelo tipo de solo, de terreno, dá para ver. Às vezes num riacho aqui tem ouro. Você não vê. Então assim são as coisas espirituais. Nessa dimensão das riquezas do reino. A coisa que você não vê, que as pessoas passam no cotidiano. E hoje as pessoas estão no automático. Ontem eu falava assim, hoje em dia tem a tal de Alexa. Alexa faz isso, Alexa apaga a luz, Alexa, daqui a pouco vão inventar uma Alexa que vai falar: Alexa, cante o louvor para mim, Alexa, ore por mim, Alexa, jejue por mim, Alexa, meu Deus, Alexa, vá para a vigília porque eu vou ficar aqui em casa. Essa acomodação vai nos limitando, né? E precisamos de tecnologia. Quando eu chego no salão onde nós nos reunimos, e aí liga o telão, liga o microfone com fio, sem fio, ligou a mesa, regulou isso. Querido, antigamente não tinha nada disso. Antigamente: ei, irmão, vamos orar, vamos cantar, vamos adorar, vamos bendizer ao Senhor. E aí já, quantas horas passamos em oração buscando, temos comunhão, já evangelizamos, já visitamos, já fizemos a obra. Precisamos romper para um novo tempo. Eu preciso que você esteja comigo nesse estudo. Deixe um comentário, como está a sua vida? Você percebe que há uma necessidade de um preço? Aqui Jesus está falando: necessitas aprender a comprar ouro, mas não é ouro material, é um ouro na dimensão espiritual. Quero te convidar para esse estudo. Deixe um comentário, venha participar conosco, estude conosco, na descrição do vídeo está lá, e você precisa
entender que é um preço a pagar para conhecer mais. Para entender, você precisa, com certeza, conhecer, indagar, pesquisar, e para isso, lógico, se paga um preço. Quantas vezes em madrugadas inteiras lendo um capítulo, um versículo, detido às vezes por uma palavra, para ver a etimologia, as revelações e tirar como uma exegese, arrancar daqui a excelência da palavra. Mas isso não é importante, não é relevante para muita gente. Hoje há muita coisa que chama atenção nesses circos gospel, mas se perdeu a essência do evangelho verdadeiro. Que o Eterno te guarde, que você possa buscar. Mas, por favor, deixe um comentário e vamos indagar como podemos comprar ouro, tá bom? Vamos para a rota do ouro, mas numa dimensão espiritual, e você vai ser enriquecido. Um abraço e um beijo no seu coração.